Olá, tocantinenses de norte a sul e de todas as regiões do nosso Tocantins, chegando aqui no YouTube da Gazeta com mais uma entrevista especial. E hoje, quem está de frente comigo é ele, ex-vereador, já foi secretário, deputado federal, senador da República, primeiro tocantinense ao chegar a vice-presidente do Senado Federal. Chega para cá, senador, filho de Zé Gomes e Dona Gilda. Eduardo Gomes, bem-vindo. Obrigado, Maju. Prazer estar aqui com você nesse espaço importante, principalmente porque ele é democrático e ouve a todos. Então é importante eu estar aqui comparecendo com você com tranquilidade para falar sobre mandato, sobre vida e sobre o Tocantins. Eduardo, estou vendo agora nessa pré-campanha, ainda pré-campanha, nas suas redes e por onde eu andei no Tocantins, todo mundo falando Eduardo Gomes, gigante, coração gigante. Pegou o apelido, né? Quem que deu esse apelido para você? Me conta essa curiosidade aí. Olha, se eu não me engano aí, o André, meu irmão, registrou numa ida, né, nossa a um evento, e o locutor, antes de me chamar para o palanque, ele começou a falar gigante no trabalho, gigante na ação. E aí pegou o apelido, e o apelido é o seguinte, se você apelar, aí que pega mesmo. Né? Eu falei, gente, não é assim e tal, mas aí quando você provoca, muita coisa que a gente faz só pode ser gigante porque a gente faz com a população, e faz com vontade, faz com inovação, com o desejo de acertar. Então, o povo é sábio. Mas gigante é um apelido carinhoso que pegou aí no meio da militância, dos apoiadores, mas resume bem um extrato que a gente tem, senador, do seu mandato. São mais de 2 bilhões em recursos destinados para os 139 municípios, segundo o balanço aqui do seu gabinete. Eduardo, 8 anos passaram, você está aí buscando mais um mandato. Qual que é o legado real desse primeiro mandato para o povo tocantinense que está lá na ponta? Bom, eu fico muito feliz de ter participado como líder do governo no Congresso Nacional da sanção e da instalação da Universidade Federal do Norte do Tocantins. Somos um dos poucos estados no Brasil que possuímos 2 universidades federais e é o estado mais novo da nação. Tive a oportunidade também, como parlamentar, de implementar programas importantes nesses anos todos, que foram reforçados pelo mandato de senador, como a Universidade da Maturidade. Criamos um novo patamar, um novo padrão de apoio à saúde das pessoas, quando decidimos fazer um recurso direcionado ao Hospital do Amor, ao Hospital de Amor, que levava dessa região do país centenas e milhares de brasileiros a Barretos para fazer todo tipo de tratamento, e chegamos ao fim do mandato com grande parte das obras concluídas, e isso contando com o verdadeiro apoiador, que é aquele que vai ao leilão todos os finais de semana, que ajuda as pessoas simples dos 139 municípios, que tem um comitê de voluntários. Mas nós conseguimos fazer um aporte de mais de 170 milhões de reais. Esse ano vamos completar os 200 milhões, então é uma obra muito importante para a gente. Também o apoio à Fazenda Esperança, que foi intensificado, já que a gente já apoia há muitos anos, e a nossa atuação parlamentar, que foi marcada por vários projetos de lei, a proteção de dados do cidadão. Eu me orgulho muito de ter sido o autor do texto constitucional que garante proteção de dados a todos os brasileiros, e isso deixa um legado na Constituição brasileira. Não é fácil você chegar no Congresso, aprovar uma emenda constitucional na Câmara, no Senado, e ter a promulgação, várias leis importantes que foram aprovadas e promulgadas, e manter um nível de atenção na qualidade do mandato, que a gente pôde medir por várias vertentes, mas a principal delas é que em todos os anos do nosso mandato nós configuramos lá como cabeças do Congresso Nacional, tanto eu quanto a senadora Dorinha. Então é importante saber que ainda há muito a fazer, né, no Congresso Nacional, mas esse mandato tem uma boa avaliação. Senador, o senhor tem a percepção de que a Dona Maria, o seu João, que mora lá em Tocantinópolis, onde tem um parque, que mora lá em Sítio Novo, onde também tem o Parque Júnior Coimbra, ou lá da região sudeste, lá onde teve a água em Novo Alegre, o senhor tem essa percepção que o povo, lá nos pequenos municípios, sente o efeito e a entrega desse mandato? Eu tenho absoluta certeza, porque a gente tem mantido contato permanente nos 139 municípios. Não há um município sequer em que a gente não tenha colocado recurso, independente de questão partidária. Certo. E principalmente com um legado que eu acho que é importante. No nosso mandato, nenhum município do estado
teve recurso retirado, transferido por questões políticas. Até o município onde há um adversário que eu respeito, o recurso que foi colocado permaneceu no município, porque o recurso pertence à população. Então é importante dizer que a obra da água de Novo Alegre, que é um exemplo, uma obra prometida há mais de 40 anos, desde a época de Goiás ainda, e a gente conseguiu realizar esse sonho de transformar a vida das pessoas com uma obra difícil, com um volume muito grande, mas que foi um exemplo para toda uma região que precisa ainda existem municípios que precisam dessa mesma obra, desse mesmo investimento, e a gente vai continuar fazendo. Muito bem. Você acabou de falar aí, senador, cabeça no Congresso, elite parlamentar, um dos principais interlocutores de pautas importantes, como a proteção de dados, como a IA, agora vice-presidente do Congresso, conduzindo lá do Senado, conduzindo a casa em momentos importantes da história. Mas eu te pergunto, Eduardo, como é que o Tocantins ganha com essa visibilidade toda que você conquistou em Brasília? Não, primeiro, com as oportunidades que a gente tem com os outros parlamentares que fazem parte da bancada. Aí vou citar novamente a importância do papel da senadora Dorinha, que é presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional do país. Certo. E que também foi relatora da receita do orçamento da União 2 vezes. Entendi. Então são tocantinenses que vão conseguindo espaço, e esse espaço é importante para a gente competir de maneira saudável com os outros estados. Então eu acredito que para as novas gerações, chegar no Congresso Nacional, olhar uma placa e saber que já teve tocantinense, no meu caso, que fui primeiro secretário da Câmara dos Deputados, presidente de várias comissões importantes e primeiro vice-presidente do Senado, isso é um estímulo para que as pessoas entendam que os desafios foram feitos para serem superados, os objetivos foram feitos para serem alcançados, e a gente fica feliz de, no nosso tempo, fazer a nossa vez, como fizeram também grandes tocantinenses que conseguiram destaque na sua atuação. É lógico que o mais importante deles, Siqueira Campos, que é um deputado federal que conseguiu mudar o mapa do Brasil, colocando mais uma estrelinha lá na bandeira, que é o nosso estado do Tocantins. Eduardo, uma pergunta que eu sempre quis fazer como jornalista. Você foi líder no Congresso lá nos tempos de Jair Bolsonaro, e todo mundo gosta de falar assim, Eduardo é um bombeiro nacional, um cara da articulação, mas a gente sabe que nem tudo são flores. Eduardo, me conta assim um momento na sua liderança no Congresso que você considera que foi o momento mais desafiador. Eu não tenho dúvida que a nossa participação na pandemia para acudir, para auxiliar os brasileiros que tinham dificuldade de desenvolver sua atividade econômica, foi um momento estranho na história mundial, então, onde todo mundo teve que se recolher em casa e não havia ninguém nas ruas. A gente foi trabalhar num bunker que o presidente da Via época montou, a gente começou a fazer a sessão virtual, eram momentos importantes do Brasil, e a gente conseguiu auxiliar na articulação política para a criação do auxílio emergencial de R$600. A gente pôde participar diretamente de uma briga muito intensa para que ela não fosse levada para a questão ideológica, então a gente conseguiu garantir, como relator da Lei Paulo Gustavo, que os artistas tivessem um auxílio importante no momento que eles não podiam se apresentar e que ninguém podia assistir. Entendi. E pude participar também da derrubada do veto, evidentemente que numa negociação com o presidente Jair Bolsonaro, para que liberasse a lei Aldir Blanc, que deu recursos a todos os artistas brasileiros que naquele momento sofriam muito. Sem contar com os auxílios financeiros, os recursos para diminuição, na época, do preço dos combustíveis, a recuperação econômica, o programa de garantia de emprego, para que as pessoas tivessem 6 meses de financiamento e pudessem manter os seus empregos. Então foi um momento de união nacional, e é bem verdade que eu preciso falar que vem daí um bom relacionamento meu com os parlamentares da oposição à época, que hoje estão no governo. Foi preciso ter maturidade, foi preciso ter uma ação direta do Congresso Nacional, sem a briga política, para que a gente atendesse as pessoas. Então, como líder do governo do Congresso Nacional, eu procurei ser respeitado e respeitar as diferenças, e foi uma travessia muito difícil, muito complicada, mas a gente conseguiu cumprir essa função, que hoje, para nossa satisfação, também é reconhecida pelos meus colegas da oposição que hoje estão no governo. A gente sempre vê nas sessões do Senado, Randolph,
dar uma elogiada, o próprio Wagner ali também. O dia que o Lula esteve aqui no Tocantins, lá em Araguatins, eu estava, ele citou, mandou um abraço para você. E com o Lula, você como senador da República, mesmo sendo do PL, como é que é essa relação institucional com o Lula, senador? Eu tive com o presidente Lula no meu primeiro mandato, em 2002, quando eu assumi como deputado federal, em 2003, 10 dias de mandato, a gente almoçou com o presidente Lula, a bancada à época do PSDB, que era a oposição. Certo. E de lá para cá, todas as oportunidades que a gente teve de construir junto, a gente fez e institucionalmente eu defendo o Estado do Tocantins. Não tenho dificuldade nenhuma de trabalhar com pautas que sejam de benefício comum da população. Tenho projetos, eu tive essas leis todas aprovadas, boa parte dessas leis foram sancionadas pelo presidente. Sim. Então é preciso entender que há uma relação de respeito, embora haja um pensamento divergente sobre forma de governar, sobre a questão política, mas tudo isso com muito respeito, com muita civilidade. Não tenho como negar o papel dos líderes nacionais, principalmente quando a população os escolhe várias vezes. Então tenho certeza que tenho respeito dele e de todas as pessoas que fazem oposição ao nosso grupo político, ao nosso partido político. A gente tenta sempre resolver as diferenças de maneira democrática. Senador, bora falar um pouquinho do PL. O senhor é presidente estadual do PL aqui. E na janela teve uma movimentação em que mudou a estrutura de nominatas do PL. Então hoje você tem para estadual 5 deputados de mandato, é a maior bancada da Assembleia, se tornou. E para federal ficou o Felipe, mas entraram outros nomes. Quais são as metas proporcionais de eleições para o PL, senador? São metas ambiciosas, mas com parlamentares de boa aceitação. Os 5 parlamentares que têm mandato são muito importantes, têm sempre boa votação, representam colégios eleitorais estratégicos, mas existem também os parlamentares de outras esferas, como vereadora de Palmas, a Débora, como o vereador de Paraíso, a Nilmar tá lá que também, é muito forte, a nossa prefeita Nilmar, vários outros líderes que farão dessa chapa uma chapa muito competitiva. A expectativa nossa é até de ampliar o número de parlamentares, porque são parlamentares muito bem votados e acabam fazendo com que a nominata nossa de estadual seja uma nominata muito importante, como de outros partidos também da coligação que a gente tem acompanhado. E na esfera federal, a gente aposta naquilo que aconteceu na eleição passada, onde muitos diziam que a gente não ia fazer parlamentar. Nós fizemos 2 deputados federais e eu tenho expectativa de que a gente vai repetir o resultado, porque existe uma movimentação muito grande de polarização da eleição federal, que ela reflete também nas nominatas estaduais. Sim. No caso do PL, isso é muito forte. Há um eleitor cativo do 22 aí, que a gente quer que ele compareça às urnas aí e vai ajudar, assim como vai ajudar também os partidos da nossa coligação. A pergunta que não quer calar, ele passou por aqui, Coronel Barbosa, e disse que pode ir para o PL. O PL está aí na expectativa? Ele é muito bem-vindo. O Coronel Barbosa hoje, pela condição constitucional de ser militar e de filiar-se só no dia da convenção, é desejado por todos os partidos. Eu desejo a ele muita sorte, seja qual for a escolha dele. Ele terá meu apoio, minha admiração pelo trabalho que fez na Polícia Militar, pelo homem público que é. A gente sabe que é importante quando as pessoas que ainda não tiveram experiência política se colocam à disposição da política. A gente vinha conversando disso em outras entrevistas. É preciso estimular as pessoas para que elas participem da eleição e é o que eu desejo ao Coronel Barbosa, sabendo que a gente está com a nossa nominata pronta, mas sempre tem um lugar ali de destaque para esse tipo de filiação, já que a gente está numa expectativa da decisão que ele vai tomar. E seja qual for a decisão que ele tome, vai ter o meu respeito e minha admiração. Senador Eduardo Gomes acenando aí. Senador, você esteve na convenção do Flávio Bolsonaro, que foi oficializado candidato à presidência pelo seu partido, o PL. E aqui no Tocantins, senador, quem vai coordenar a campanha dele? Como é que vai funcionar o palanque do Flávio aqui no estado? Bom, você tem uma característica do PL, desde a eleição surpreendente para muitos, mas que teve uma votação estrondosa do presidente Jair Bolsonaro, sabe que há um nível de voluntarismo excepcional. 2 partidos hoje, no plano nacional, têm uma militância muito, muito reconhecida da população. O Partido dos Trabalhadores, é histórica a militância do Partido dos Trabalhadores, e há uma militância forte do movimento bolsonarista, ou de direita, ou do PL, no país inteiro. Então é difícil você falar quem vai ser coordenador. Agora que as pessoas estão se movimentando
em torno desses dois nomes, isso é evidente, está em todas as pesquisas, rigorosamente todas as pesquisas, que nós temos um quadro de divisão, uma eleição polarizada. O que a gente torce é que essa polarização ela se transforme em debate de ideias, de propostas, e que as pessoas sejam fortes naquilo que elas pensam, mas respeitando os limites, respeitando a civilidade, a empatia, né? Dentro do possível que a gente transcorra aí, que é o que eu peço, que a gente consiga transcorrer aí esse período de eleição, sabendo que o dia da eleição é um dia como qualquer outro, com 24 horas, que ele vai passar, que no outro dia todo mundo vai se encontrar na padaria, no posto de gasolina, na escola, no trabalho, e que a gente precisa entender que há sempre um limite da civilidade quando você discute política. É isso que eu espero que aconteça. E tenho certeza, né, pelas pesquisas recentes também do Estado, que aqui não é diferente dos outros lugares. Aqui está bem disputada a eleição. Concordo. Tem você disputando a reeleição, deputado Carlos Gaguinho, deputado Eli Borges, ex-prefeito Ronaldo Dimas, até o Luxemburgo está lá também. Né? São 5 nomes pré-colocados até o momento no grupo de vocês. Senador, dá para enxugar até a convenção? Isso vai depender da decisão de cada um. Na eleição passada, eu que já tinha uma experiência parlamentar grande, né? Tinha saído de 3 mandatos de deputado federal, como secretário da Câmara, uma série de posições de destaque. Entendi que naquele momento a gente tinha que fazer uma união, um entendimento, e fui escolhido primeiro suplente do governador Siqueira Campos. Sim. Então, naquele tempo, eu entendia que a candidatura avulsa ela trazia algumas travas que podiam dificultar o processo de eleição. Então, fizemos a composição. Depois fui escolhido pelo próprio governador Siqueira Campos, pelo Eduardo Siqueira Campos, pelo nosso grupo todo, para defender a cabeça de chapa e levar ao Congresso Nacional também o governador Siqueira Campos. Então foi um momento de entendimento. Sempre que há um prazo e um tempo para os entendimentos. Mas se não houver, a gente tem que respeitar a pretensão de cada um dos colegas. Quando a gente sai numa candidatura, a gente sai defendendo o nosso ponto de vista e respeitando o ponto de vista dos outros. Entendi. Eu entendo que a gente pode sim fazer um movimento para unir mais a chapa, concentrar mais a chapa no grande objetivo que é eleger a pré-candidata Dorinha ao governo do Estado, mas isso a gente vai deixar por conta de cada um até o dia da convenção. O importante é que a gente mantenha nossas amizades, são grandes amigos, todo mundo sabe da minha ligação com o ex-prefeito Ronaldo Dimas, a nossa amizade, com o pastor Eli, a mesma coisa, que sempre foi meu colega aí. O Vanderlei Luxemburgo tem, sim, o seu direito, o seu desejo de participar, a gente tem que respeitar, e assim, é com respeito, com admiração, mas com determinação para ganhar a nossa vaga. Eduardo, nos bastidores, há quem analise que essas multicandidaturas no mesmo grupo pode atrapalhar você, que hoje está em primeiro nas pesquisas. Você vê isso? Não, eu vejo que as pessoas estão fazendo avaliação do mandato que a gente exerce. E a gente tem observado com muito cuidado o primeiro e o segundo voto, e sempre existe um registro majoritário na condução do nosso mandato. Sim. A gente está com muita humildade, entendendo que cada voto que a gente recebe é uma responsabilidade de manutenção que a gente precisa dar, conversando com o eleitor, indo nas cidades, mostrando o que a gente quer fazer e entendendo, né, que eu só estou dizendo que para mim é muito satisfatório ver que todos são meus amigos, né, são pessoas que eu admiro, que têm amizade, e é sempre bom entender que tem guardado no coração do eleitor ali ou o primeiro ou o segundo voto para a gente. É assim que eu penso, mas entendo também que as votações médias podem cair. Na eleição passada não foi muito diferente, nós tivemos 6 parlamentares com mais de 100 mil votos. Então é guardar o respeito por todos e caminhar com todo respeito para chegar na cabeceira. As pesquisas oficiais divulgadas até o momento, Eduardo, mostram você na preferência do primeiro voto e no segundo também. Com esse cenário, com tantas pré-candidaturas até o momento, 10, como é que você tem lidado com esses dados? Com muito cuidado, entendendo que pesquisa ela é uma fotografia, um retrato, e a eleição é um filme, né? Ela vai passar e a gente precisa ir mantendo dia a dia uma preferência, uma condição competitiva. A gente está conseguindo fazer isso com respeito a todos e tentar chegar no último dia, no dia da eleição, para receber a maior votação. Mas, matematicamente, né, a gente, é engraçado que o momento que vai afunilar a eleição, a gente só vai liderar um dos 2 panoramas, né? A gente vai acabar
torcendo para manter o primeiro voto e ter a preferência média do segundo voto, porque a pessoa só pode votar uma vez, são 2 votos, mas ela só vota uma vez. Então, matematicamente, isso vai ficar um pouco nessa linha. O importante é estar bem nos dois, né? E a gente está competitivo nos dois. Araguaína, segundo maior colégio eleitoral, importância gigante no cenário, lá até o momento tem você, pré-candidato à reeleição, aí tem o Dimas, que entrou agora tardiamente, Guimarães também de lá. Guimarães, por exemplo, tem feito um discurso, Eduardo, de senador de Araguaína, lá você tem o apoio do Wagner, né, tem o apoio também de maioria dos vereadores. Como é que você enxerga hoje a situação local ali de Araguaína nessa disputa ao Senado? Bom, primeiro eu agradeço a referência do deputado, porque me considero, e a população considera, a minha participação em Araguaína uma participação histórica. Eu fui para Araguaína em 1983, estudei, né, tive minhas filhas nasceram lá, meu pai atuou muito fortemente lá também na cultura. Acho difícil que algum político em Araguaína, com todo respeito, conheça tantas pessoas como eu conheço em Araguaína pelo nome, a história de vida, a amizade. Então, cabe até uma pergunta, se eu não sou de Araguaína, eu sou de onde? Se eu estou lá antes da criação do Estado e me mudei para Araguaína antes de qualquer um dos que concorrem comigo. Mas eu entendo também o seguinte, o hino de Araguaína diz, Araguaína, cidade hospitaleira. E Araguaína hospedou a competência, o trabalho, a ética e o grande governo que o Wagner faz. Ele que nasceu no sul do Estado e pôde desenvolver um mandato reconhecido por mais de 85% da população. Assim também é com o presidente da Câmara, o Max, do Baroli, que nasceu em Palmeirópolis. E hoje é o presidente da Câmara, eleito por unanimidade para o segundo mandato. Portanto, que a Araguaína quer mesmo é que as pessoas amem a Araguaína e sejam competentes para cumprir os seus compromissos. Eu aceito discutir a questão de ser ou não ser de Araguaína se aparecer algum parlamentar que colocou mais recursos do que eu lá. Olha só, senador direto e reto, hein? Senador, ainda falando ainda sobre a disputa ao Senado, a gente tem visto uma matematização, um neologismo aqui da disputa. Fulano tem tantos prefeitos, e você tem o apoio do Eduardo Siqueira aqui em Palmas, lá do Wagner Araguaína, da Josi em Gurupi, Celcinho, nos maiores colégios, né? O senhor está nessa matemática de prefeito também aí, ou qual vai ser a sua dinâmica de trabalho com relação às bases no estado todo? Eu sempre respondi, desde o começo do meu mandato, Maju, com muita tranquilidade, com muita amizade a todos os prefeitos e prefeitas. Quando me perguntam, Eduardo, quantos prefeitos você tem? Eu digo, todos e nenhum, porque todos os prefeitos têm um senador municipalista. Olha. Então, todos os prefeitos, o prefeito que achar que é meu adversário, ele tem um senador municipalista. Então, eu não costumo contar, porque são meus amigos, a gente sabe o volume e o respeito que eu tenho pelos municípios tocantinenses. Aqui eu mando um abraço aqui para o Big Joe, que é o presidente da TM. A gente sempre fez as nossas iniciativas junto com os prefeitos. Quando a gente trouxe a Codevasf para cá, quando a gente trouxe o projeto Calha Norte, tudo ocorreu no auditório da Associação Tocantinense dos Municípios. Então é importante, as militâncias falam muito isso, aquilo, tá? Eu acho assim, você tem que ter apoio do prefeito e apoio da população. Então apoie o prefeito, apoie o município, apoie a população. Todos, no fundo, todos são eleitores, né? Todos nós temos o mesmo direito de voto. Eu sei que isso é muito da guerra política, né? Tem uma parte da política que, quando a gente vai olhar assim, não faz muito sentido, né? As pessoas tem aquela brincadeira que fala assim, se for contar os prefeitos que os políticos dizem que tem, o Tocantins teria mais município do que Minas Gerais. Olha só, para encerrar essa parte do Senado, caminhando para o final aqui, senador, uma pergunta que eu preciso lhe fazer. Você não fez nenhum anúncio oficial de suplente, nem de primeiro nem de segundo. Até porque isso a gente sabe que isso é mais perto da convenção. Mas nos bastidores, já há alguns ruídos que você já teria escolhido A, B, C e tal. O que o senhor pode nos dizer oficialmente, de verdade, sobre a escolha dos seus suplentes? Já tem nome mesmo? Eu tenho alguns nomes que desejam participar da suplência. Fiz um convite a um grande amigo meu que já investe no Estado, que foi senador comigo, que tem investimentos no Estado, que é o nosso querido senador Pastore. Tem outros amigos de Araguaína, de todos os municípios que estão participando dessa escolha. Eu só queria fazer uma observação. Sim. Do meu primeiro mandato, para toda a minha honra e orgulho e satisfação, eu tive como primeiro suplente o criador do Estado, José Wilson Siqueira Campos. E pude dividir com ele o momento de sonhar ser senador, de participar
e de vê-lo na tribuna do Estado. Eu brinco sempre com os meus amigos, eu disse, olha, eu tenho uma condição única como parlamentar. Eu consegui ver tomar posse um senador que criou a minha vaga, e criou as outras duas, e criou as 8 de deputado federal. E o meu segundo suplente é um cientista, um homem dedicado, que ajudou muito o estado do Tocantins, principalmente na época da pandemia, sem fazer nenhum tipo de ação que não fosse gratuita, que fosse uma ação solidária. Então, o doutor Ogari Pacheco, que é o mesmo que as pessoas veem hoje na televisão, patrocinando e tendo a patente da polilaminina, que tem avançado na ciência para o nosso orgulho, no mundo inteiro, quando teve a oportunidade de assumir o Senado, honrou a cadeira de senador. Meus 2 suplentes assumiram o Senado, para minha satisfação. Então, a suplência, ela precisa vir de competência, escolha partidária, vida ilibada, e é isso que eu busco. Eu acho ruim quando as pessoas não conseguem justificar, nem lembram o nome dos suplentes dos outros senadores, não lembram o nome de suplente em momento nenhum. Eu lembro, sim, dou espaço em todos os meus mandatos, de vereador, deputado federal, eu dei posse aos suplentes. Então, a política é uma coisa participativa. O que eu acho estranho é que algumas pessoas pretendem defender xenofobia no Tocantins. Nós acabamos de viver a história de um colombiano que fez 2 bons mandatos de prefeito em Palmas e que hoje é vereador e que pode ser deputado estadual até o final do ano. O estado do Tocantins é um estado acolhedor. O estado do Tocantins é um estado que tinha 900 mil pessoas em 1988 e hoje tem 1.500.000. Imagina o que seria do estado se as pessoas não viessem de fora para ajudar a construir. Como você veio da Bahia, como eu vim de Sergipe. Sim. Como até uma pessoa que me critica, eu descobri ontem que ela não é nem filho, não tem nenhum título de eleitor aqui e veio para cá esses dias. Está menos tempo daqui do que quem ele está criticando. Então, xenofobia e buscar preconceito com as pessoas que querem construir o Estado não condiz com o nosso slogan natural. Estado do Tocantins, Estado da livre iniciativa e da justiça social. O Estado do Tocantins nasceu no coração do Brasil para receber pessoas de todos os cantos. Por isso, meu abraço a quem veio da Bahia, do Rio Grande do Sul, da Colômbia, da Alemanha, de Israel, de todos os lugares que escolheram esse Estado que quase dobra de população em 37 anos e que continua com um índice de crescimento diferente de todos os estados brasileiros. Entendi. É isso que a gente quer, acolher de braços abertos, principalmente se for uma pessoa que já teve todas as oportunidades na vida e que veio para o Tocantins para gerar oportunidade para outras pessoas. Como é que o senhor pretende encarar e lidar com as críticas com relação a isso, senador? Não tenho nenhum problema, é respeitar. Principalmente quando ela vem de alguém que nem filiado, nem eleitor é do Tocantins e que veio de fora para vencer na vida aqui. Certo. E a outra suplência? Já tem também outros nomes estudados aí? Eu acho que discutir suplência com quem teve o suplente mais famoso da história do Tocantins e tudo, e não falar qual é a própria suplência, é um pouquinho ou de inveja ou de incompetência. Então, eu prefiro discutir isso quando tiver registrados os 2 suplentes. Só posso garantir uma coisa. Se eu tiver que sair e dar oportunidade ao suplente, como eu fiz nas 2 oportunidades, eu quero alguém competente que honre o Estado, como fez Siqueira Campos e Ogari Pacheco. Ok, senador, caminhando aqui para o final da nossa entrevista, professora Dorinha, sua pré-candidata ao governo, Vanderlei está lá no palanque, como é que você analisa de fato aí a competitividade dessa eleição? Tá o Vicentinho, o Laurez lá com o palanque do Lula, como é que você vê hoje? Qual é a situação real, na sua opinião, no cenário da pré-candidatura da Dorinha? Bom, conhecendo a professora Dorinha como eu conheço, é engraçado porque de vez em quando vem uma crítica também que gera um pouco de preconceito, né, por ser uma mulher, mas ela, em todas as funções que a Dorinha se dedicou, ela chegou a um ponto de destaque. Quando foi secretária da Educação, conseguiu alcançar respeito no Brasil inteiro pela atividade de ser secretária do Estado Novo. Quando virou deputada federal, teve todos os cargos de liderança que uma mulher no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, pode ocupar. Presidente de comissão, líder das mulheres na Câmara, colocou a Secretaria das Mulheres, da Frente das Mulheres da Câmara, várias vezes escolhida no voto. E como senadora, não precisa nem dizer, ela concluiu aquilo que tinha começado na Câmara, de ser a relatora e aprovar o Fundeb. E agora, como presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional, e engraçado, numa bancada que tem 11 membros, a única mulher
já há 3 vezes, há 6 anos, é a nossa coordenadora. Cuida do orçamento da União para toda a bancada, para as emendas de bancada e é escolhida por unanimidade dos parlamentares. Então, na questão de competência, vejo a Dorinha preparada para governar o Estado, vejo representando um governo popular, aprovado por todas as pesquisas, todas dizem da aprovação do governador Wanderley Barbosa acima de 70%. Então a gente vai para uma disputa trabalhando no dia a dia, com muito respeito. Eu acho que não há outra forma de disputar a eleição que não seja com respeito aos adversários. Certo. Ao Laurez, ao deputado Vicentinho, ao ex-senador Ataíde, aqueles que vão disputar a eleição para o Executivo e que tenham os seus planos, as suas vontades. Mas eu entendo hoje a candidatura da professora Dorinha como uma candidatura absolutamente bem colocada, séria, para enfrentar os problemas do Estado do Tocantins e com muita esperança de inovação que ela traz no sangue político de quem criou o Salão do Livro, de quem teve a oportunidade de fazer leis importantes no Congresso e fez e foi lá e resolveu. Então é chegada a hora, na minha opinião, é chegada a hora do Estado do Tocantins, o mais novo do Brasil, ter a sua governadora e eu tenho confiança de que esse processo eleitoral, nesses próximos 60 dias, vão mostrar isso. Vão mostrar uma pessoa preparada para governar com todo o respeito que eu tenho aos outros candidatos. Certo. E o fator Wanderley, na sua visão, pela sua ampla experiência política de muitas eleições, Eduardo, essa transferência de voto do Wanderley, da aprovação dele, já está acontecendo, na sua opinião? Olha, primeiro, é preciso dizer que a professora Dorinha tem os votos dela. Né? Ela se tornou deputada federal 3 vezes, nunca perdeu uma eleição. Senadora da República com a maior votação da história do Tocantins. E a gente sabe que o governador Wanderley vive um momento importante no Estado, de conclusão do mandato, depois de 20 anos, sem termos uma conclusão de mandato, de transferência de poder de maneira formal, como sempre aconteceu, e subindo nos índices de popularidade. Então, é evidente que há uma transferência direta de voto por identidade, por popularidade. Eu tive a oportunidade, nesses últimos 2 anos, de andar com o governador Wanderley em vários municípios. É impressionante como há uma empatia, há uma identificação por ser ele um governador nascido em Porto Nacional, que participou da vida pública no cargo mais importante da base política, da esfera eleitoral, que é ser vereador, e depois deputado estadual, vice-governador, governador. Então é evidente, se quer saber da força do Wanderley, é só para perguntar para qualquer adversário dele. Ele sabe que ele é popular e é forte. Senador, obrigada pela sua participação. E para encerrar agora, a gente encerra com um quadro que é o preferido de quem consome a Gazeta, o nosso bate-pronto. E eu quero pedir que o senhor me diga a primeira palavra ou a primeira frase que vier à sua cabeça sobre uma palavra para definir o Tocantins, senador. Gratidão. O lugar do Tocantins que você mais gosta de estar. Minha casa. Um cheiro que lembra a sua infância? Minha infância? A minha mãe, né? A comida da minha mãe. Eu sou gordinho. O maior aprendizado que a política lhe deu até hoje? Humildade e respeito. Teve que ser 2 palavras, porque as 2 dizem a mesma coisa. Só tem respeito quem tem humildade, só tem humildade quem tem respeito. Um defeito seu, senador? Eu acho que o otimismo demais. Uma qualidade que você faz questão de preservar? Respeito com as pessoas. O que mais te emociona? Ver a bandeira do Tocantins em qualquer lugar. Uma saudade? Meu pai. O que tira... A Sara também. O que tira saudade dupla. O que tira o seu sono hoje, senador? O futuro do Estado. Um amigo que a política te deu? O mais encrenqueiro dele, Salomão Venceslau. Uma amizade que sobreviveu à política? Eduardo Siqueira Campos. Qual conselho que você mais ouviu da dona Gilda e do Zé Gomes? Juízo. Quando ninguém tá vendo, o que você gosta de fazer? Música. Compor, né? Já compôs uns jingles aí, senador? Música, ouvir, cantar, ver. Muito bem. Um livro que marcou sua vida? Asas e Outras Providências, que eu mesmo escrevi. Uma música que sempre toca na sua playlist? Bom, são várias, né? Música é muito difícil você identificar, né? Mas por causa do meu pai, Crazy. Qual comida mais representa o Tocantins, na sua opinião?
Essa é Velho e difícil. bom Xambari. Essa é difícil. Um município que sempre desperta boas lembranças. Araguaína. O que mais te orgulha no seu mandato, Eduardo? A visão para novas iniciativas, como a UMA. Uma das decisões mais difíceis que você já teve que tomar até hoje? Bom, eu acho que optar por ficar na política quando houve a interrupção dos mandatos e sempre gera uma reflexão. Então, eu optei por continuar, mesmo não tendo mandato, mesmo disputando com todos os adversários diretos, com mandato, com gabinete, com estrutura, e a gente conseguiu a maior votação. Eduardo, quem mais cobra você? A dona Carla. Um beijo pra Carla. Se não fosse político, seria o quê? Apoiador dos políticos e talvez um empresário apaixonado por música. Um sonho que você ainda quer realizar pelo Tocantins, senador? Ver toda a nossa infraestrutura pronta, com a hidrovia Araguaia-Tocantins feita com sustentabilidade e a missão que o Tocantins tem de ser um estado da articulação nacional, um estado da logística nacional, com preservação do nosso meio ambiente, mas com esse destino que a gente tem de ser gigante. O estado do Tocantins é um dos poucos estados do Brasil que pode dobrar de tamanho nos próximos 20 anos. Senador, complete a frase. O Tocantins merece? Respeito. Nunca vou abrir mão de? Minhas convicções. Uma palavra para definir o governador Wanderley Barbosa. Dedicação e pé no chão. Uma palavra para definir a senadora professora Dorinha. Competência e obstinação. Daqui a 8 anos quero ser lembrado como? O senador que fez 2 mandatos, fazendo todo o possível para agradecer ao tocantinense essa confiança. Muito bem, obrigado, senador. A gente sabe que ainda tem aí uma campanha toda para a gente ver o que o povo vai decidir, mas todos os lugares que você está, às vezes o pessoal fala, tá aí o senador, futuro presidente do Senado, lá em Brasília, futuro presidente. Eduardo, se a reeleição vier, se as pesquisas se consolidarem, é o seu desejo do coração ser presidente do Senado Federal? Primeiro, concluía ser um bom vice-presidente e ter o respeito dos meus colegas de agora e os que vierem a partir de fevereiro. Se for a vontade de Deus e do povo, que eu volte ao Senado. E dessa experiência, tentar tirar o melhor. Se o melhor for ser presidente do Senado, que eu seja presidente do Senado, porque eu sei que é importante para o meu estado e vou procurar fazer um bom trabalho para o Brasil. Muito bem. Senador, mais uma vez, muito obrigada. Sucesso, que a população analise, compare e cabe ao povo soberano decidir no dia 4 de outubro se você merece ou não mais um mandato. Obrigado, Tocantins. Vamos firmes aí. Abraço, senador. E você, gostou? Já curte, compartilha, já manda o link no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo dos amigos, porque você já sabe, hein? As eleições, a política e as notícias do Tocantins passam aqui todo dia, de frente comigo. Até a próxima!